Olá, seja muito bem-vindo a esta terceira aula do módulo sobre alimentação vegetariana. Se você chegou aqui de paraquedas e não sabe do que estamos falando, eu te convido a assistir desde a primeira aula desse módulo. Estamos falando sobre alimentação vegetariana, alimentação à base de plantas, consciência alimentar e desenvolvimento de hábitos. Meu nome é Vivian, eu sou nutricionista especializada em nutrição emocional e comportamental. Como a neurociência pode moldar os seus hábitos, o que você pode fazer para ter mais saúde? Vamos lá? Pois então, agora nós vamos ver quais os tipos de dietas vegetarianas, quais são as nomenclaturas e o que cada uma significa. Então, uma dieta vegetariana, por classificação, ela exclui carnes, ou seja, proteína animal. Mas existem algumas subclassificações. Então, uma pessoa que se considera ovo-lacto-vegetariana, ela exclui as carnes, nisso inclui, obviamente, carne bovina, suína, as aves, os peixes, porém ela ainda consome outros derivados dos animais, como os ovos e os laticínios. Se essa pessoa excluir os ovos da sua alimentação, ela é então denominada lacto-vegetariana, ou seja, consome ainda os laticínios. Ela pode ainda excluir os laticínios, porém consumir os ovos, e aí ela é chamada de ovo-vegetariana. E existe ainda a vegetariana estrita e a vegana, que exclui todos os alimentos de origem animal. E aí eu quero detalhar um pouco mais a diferença de um vegetariano estrito para um vegano. O vegetariano estrito é uma pessoa que faz essa opção alimentar. Tira todas as carnes, os ovos, os laticínios e, além disso, nenhum outro derivado de animal. Por exemplo, o mel. Então, ela também não consome mel, ela não consome nenhum dos derivados, né, de mel, e então ela restringe a alimentação dela a só alimentos à base de plantas mesmo. Agora, o vegano também tem essa restrição alimentar, excluindo tudo de origem animal. Porém, além disso, ele leva essa restrição para o seu estilo de vida como um todo. Ou seja, vai levar isso para suas roupas, vai levar isso para produtos que utiliza, por exemplo, cosméticos, outros alimentos que sejam industrializados. Então, essa pessoa ela não vai usar nada de couro, por exemplo, não vai usar nada de seda, não vai usar nada de, por exemplo, medicamento que seja testado em animal. Então, o estilo de vida vegano, ele vai um pouco além da restrição alimentar. É mais um cuidado com o meio ambiente também. E na atualidade, se fala muito em plant-based diet, que é isso, dieta à base de plantas. E o que isso quer dizer? Por que isso é diferente de uma alimentação vegetariana ou de uma alimentação vegana? O nome completo dessa expressão é Whole Food Plant-Based Diet. O que é isso? Whole food, comida inteira à base de plantas. Ou seja, aqui eu estou preconizando não só retirar todos esses alimentos de origem animal do prato, eu estou preconizando que se coma comida de verdade. Se você assistiu lá o primeiro módulo, nós falamos um pouquinho sobre isso, a primeira aula desse módulo, nós falamos um pouquinho sobre isso, a diferença entre comida de verdade e um alimento ultraprocessado. E o que a plant-based diet, ou a whole food plant-based diet, preconiza é justamente isso, você comer alimentos o minimamente processados possível. Então, aquele alimento da forma como ele vem com a natureza, da natureza, sem ter que passar pela indústria, sem ter que cozinhar demais, se puder comer saladas cruas, frutas cruas.
Isso que é o Plant-Based Diet. Vou passar aqui, não está passando. Pronto. Muito bem. Esse daqui vem de um trabalho de Portugal, de Lisboa, e que ele, mais uma vez, fala que todos os nutrientes podem ser supridos a partir de uma diversidade de alimentos. Porém, ele já coloca aí um todavia, o que é que nós precisamos observar? A biodisponibilidade desse alimento. O que é biodisponibilidade? Quer dizer, o quanto o meu organismo vai aproveitar dos nutrientes que estão sendo oferecidos naquele alimento. Então, o meu organismo ele pode ter alguma deficiência ou estar tão inflamado que ele não aproveita as vitaminas, minerais, proteínas e lipídios que vêm do alimento. Então, o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer a combinação dos alimentos para melhorar a biodisponibilidade, ou seja, melhorar a forma como eu aproveito esses nutrientes e saber conduzir a individualidade de cada um. Que não existe uma fórmula mágica, não existe uma dieta única. Existe o seu organismo, o seu corpo e como você reage a esses estímulos alimentares. Então, o que é que nós temos que tomar cuidado? Elementos críticos a serem observados numa alimentação vegetariana ou à base de plantas. Vitamina B12, essa é a primeira da pirâmide de atenção. Por quê? A vitamina B12, de um modo geral, ela só é consumida na nossa alimentação através de produtos de origem animal. Então, uma pessoa que tem uma dieta vegetariana restrita, ou seja, que não vai consumir nenhum laticínio, ovos, carnes, ela não tem o consumo regular da vitamina B12. E muitas vezes pode acontecer dela ter uma deficiência, sim. Ah, mas como é que eu sei se eu preciso? Consulte o seu nutricionista, peça um exame. É importante? É. Não podemos negligenciar, tá? Eu não estou aqui para dar pílula mágica, nem para pintar a vida de cor-de-rosa. Muito pelo contrário, estou aqui para despertar consciência alimentar. Saber como você pode se cuidar. Porém, aí aqui eu preciso fazer um grande parêntese. Boa parte da população onívora, ou seja, aquela pessoa que come de tudo, incluindo carne, incluindo vegetais e laticínios, muitas vezes essas pessoas, mesmo comendo de tudo, também têm uma deficiência na vitamina B12. Ou seja, é só o vegetariano que precisa se preocupar com essa vitamina? Não, são todas as pessoas em todas as idades. Se você não está com seus exames bioquímicos em dia, se faz tempo que você não faz um hemograma, procure um profissional de saúde perto de você, procure um nutricionista, procure um médico e peça que ele solicite esses exames para você. Porque assim você conhece melhor o seu corpo, sabe oferecer para o seu corpo o que o seu corpo precisa, certo? Novamente, não espere ficar doente para fazer isso. Então, ferro, o cálcio, o ômega 3, o zinco, outros nutrientes que são importantíssimos para o nosso dia a dia, para o funcionamento ótimo do nosso corpo, do nosso metabolismo. E da onde é que eles vêm? Tanto da origem animal quanto da origem vegetal. Nós vamos ver isso daqui mais um pouco para frente. Novamente, alimentos não processados, lembra? O mais natural possível, menos industrializados possível. Aumentar a variedade alimentar. Quando nós falamos em alimentação colorida, não é porque é bonitinho, não. Não é porque tem que comer colorido, arco-íris. É porque cada cor é um nutriente diferente. Cada cor, a coloração do alimento natural, ele é um fitoquímico, ou seja, ele é um componente que vai me fazer bem. Então, eu tenho o beta-caroteno, que ele é alaranjado, eu tenho o licopeno, que ele é avermelhado, e assim por diante. Então, a variedade alimentar aumenta
a minha quantidade e variedade de micronutrientes. Como eu falei na aula anterior, interação e reconhecimento social. Eu vou comer tal coisa só porque todo mundo está comendo? Eu vou deixar de me dedicar à minha saúde só porque ninguém à minha volta se dedica? Então, entenda, reconheça, acolha e faça suas escolhas mesmo assim. Seja você o agente de transformação. Desenvolvimento de consciência, não vou me cansar nunca de dizer, conheça para aí sim tomar as suas decisões. Tomar sol, por que eu coloquei tomar sol aqui? O que isso tem a ver com comida? Vitamina D. Vocês sabiam que a vitamina D ela é produzida pelo nosso organismo na presença de luz solar? Então eu preciso sim me expor à luz do sol, sem ser através de vidro, de janela fechada. É realmente me expor com a maior quantidade de pele possível exposta. Então, mulheres, coloquem um top, saem no sol aí 15 minutos por dia. A grande maioria das pessoas podem fazer isso. É claro que se você já tem um problema de pele, já tem um acompanhamento médico, você vai seguir as orientações desse profissional de saúde. Porém, vitamina D, ela é feita pelo nosso corpo, pela exposição solar. Por que a vitamina D é tão importante? Hoje ela já é reconhecida como um hormônio. Ela é importantíssima para a fixação de cálcio, ela é importante para várias funções do seu sistema imune. Então, o sol é importante, a luz solar, e não é se lambuzar de protetor solar igual quando você vai passar o dia na praia, não. É sem protetor solar. E é claro que você vai escolher o melhor horário, como eu falei no vídeo anterior. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2020, quando nós estamos num isolamento social, com restrição de circulação, em virtude do Covid de 2019. Porém, será que aí na sua casa, ao longo das horas do dia em que o sol está brilhando, não tem nenhuma frestinha de janela que você pode abrir? Mesmo que seja assim, uma pequena fresta que você pode, eu estou percebendo aqui, estamos no outono, então está batendo o sol ali 2 horas da tarde. Se expõe ao sol de 2 horas da tarde, tudo bem, 15 minutos. Né? Talvez você more num lugar que tem varanda, talvez você more num apartamento cheio de prédios em volta. Procure observar se em algum lugar da casa bate sol e usufrua desses momentos. É muito importante para você. Por que, afinal, adotar uma dieta vegetariana, uma dieta à base de plantas? Quais são os benefícios que eu tenho? Como eu falei lá na primeira aula, não importa qual é a sua motivação. Talvez você esteja preocupado com a sua saúde, talvez sua preocupação seja ecológica, ambiental, talvez seja pelos animais, por compaixão. Não importa. O que você pode saber que é uma dieta saudável, que é uma dieta que oferece tudo o que você precisa quando bem planejada. Então, muitos estudos mostram que uma dieta bem adequada, equilibrada, variada, à base de plantas, ela tem uma grande prevalência na prevenção e tratamento de doenças crônico-degenerativas. Ou seja, quais são essas doenças não transmissíveis? Obesidades, diabetes, hipertensão, alteração no colesterol e até câncer e doença diverticular. Doença diverticular é uma doença do intestino. Então, existem muitas vantagens em se adotar esse tipo de dieta. Novamente, ela sendo bem planejada, variada e equilibrada. Quais são, afinal, os grupos alimentares que eu preciso prestar atenção e equilibrar no meu dia a dia? Então, vou apresentar para vocês como se alimentar com uma dieta à base de plantas, como combinar os alimentos para ter o melhor aproveitamento, a melhor absorção. Então, nós vamos começar pelos cereais, que é o grupo do arroz, da aveia, da quinoa, sempre combinados com uma leguminosa. Quem é a leguminosa? É o feijão, nosso bom e velho feijão. Tem só o feijão? Não, tem grão de bico, tem ervilha, tem lentilha, tem a própria soja. Então,
por que eu combino arroz com feijão, que é o prato típico de nós brasileiros? Não vamos esquecer do arroz com feijão. São maravilhosos. Eu combino o arroz com o feijão, ou seja, um cereal com uma leguminosa, para formar uma proteína completa. Então, eu tenho uma leguminosa que tem vários aminoácidos, eu tenho um cereal que tem outros vários aminoácidos. Muitos desses aminoácidos, que são as pequenas partes que formam uma proteína, eles são essenciais. O que isso significa? Um aminoácido essencial. É uma substância que o meu corpo não produz e que eu preciso. Ou seja, eu preciso ingerir através da alimentação. Então, se eu ingiro através da alimentação, eu tenho todos os aminoácidos essenciais. Porém, essa combinação é importante. Então, por exemplo, um cereal com uma leguminosa, como o arroz com feijão. E aí me dá uma proteína completa. Então, se você é vegetariano, vegano ou está numa dieta à base de plantas, e a pessoa vem com aquela pergunta clássica, mas e as proteínas? Aí você explica que você está comendo as proteínas das leguminosas que combinadas com um cereal fazem uma proteína completa. Não é maravilhoso ter conhecimento? Mais um grupo alimentar, oleaginosas. E aqui são o quê? São as gorduras, os lipídios que nós podemos consumir no dia a dia. Quem são? Sementes e castanhas. Ai, mas é gordura, Vivi. Eu ouvi dizer que gordura não faz bem. Esquece isso, isso é antigo. Gordura de boa qualidade faz muito bem, é necessário. Nossas células são formadas por uma membrana que é lipídica, é fosfolipídica. Ou seja, cada uma das nossas células do nosso corpo tem uma membrana que precisa de fósforo e precisa de lipídio, de gordura. Então, é importante consumir, sim. Ah, mas eu não como abacate porque é muito gorduroso. Essa gordura do abacate é uma gordura poliinsaturada. Ela é incrível para o teu corpo. É claro, tudo no seu equilíbrio, tudo na quantidade certa, né? A gente tem que começar a prestar atenção no nosso corpo, na nossa saciedade, para saber o quanto de cada coisa nós vamos consumir. Então, nada em exagero e nada faltando. Equilíbrio alimentar, certo? E aí a gente parte para esse grupo dos amiláceos, que são as raízes, os tubérculos, como a batata, o inhame, o cará, né? Dependendo da cidade, da região do Brasil que você mora, eles têm nomes diferentes. Por exemplo, aipim, macaxeira e mandioca é a mesma coisa, dependendo da região. O cará e o inhame, curiosamente, eles têm nomes trocados conforme a região do Brasil. O cará é conhecido por inhame, o inhame é conhecido por cará em regiões diferentes, mas eles estão dentro desse grupo de alimentos e que eles têm uma boa fonte de carboidrato. Eles são carboidratos complexos. O que é um carboidrato complexo? É um carboidrato que tem fibras. É diferente, por exemplo, eu comer um cará ou um aipim, de eu comer um pão francês. Ah, mas não é tudo carboidrato? É tudo carboidrato. Mas no pão francês, eu tenho 0 de fibra. Eu tenho uma farinha de trigo que pode estar causando uma inflamação no meu organismo sem eu saber. Já no amiláceo, eu tenho um carboidrato de boa qualidade. Eu tenho um carboidrato que ele vem com fibras, ele vem com outras vitaminas, ele vem com outros minerais. E aí chegamos na parte colorida da história, né? Os legumes e as verduras. Então, gente, legumes, poderia fazer uma lista de A a Z aqui que não esgotaria, né? É o que você vai à feira comprar, é o que você vai comprar dos produtores orgânicos que estão plantando aí perto da sua região. É uma diversidade enorme, uma variedade enorme. Você pode escolher os seus preferidos e eu ainda te convido a provar alguns diferentes. Muitas vezes, lembra que a gente falou de hábito lá no começo? Muitas vezes a gente tem sempre os mesmos hábitos, simplesmente por
nem se permitir buscar alguma coisa nova. Então, que tal a cada semana você experimentar algum legume ou alguma verdura diferente? Observe o que tem nos mercados. E aí a gente entra numa questão que é a sazonalidade. Quais são os alimentos de época? Qual que é a vantagem de eu consumir um alimento da época? Esses alimentos, em primeiro lugar, eles vão estar mais baratos, porque é a safra do momento. Eles vão ter menos agrotóxicos. Por que eles vão ter menos agrotóxicos? Porque eles estão naturalmente dando no ciclo deles. Eles não estão sendo artificialmente induzidos a produzir fora da sua época. Né? Hoje em dia, a gente tem todos os alimentos o ano inteiro, mas isso não é o natural. Esses alimentos, eles são artificialmente induzidos a crescer, então eles têm mais agrotóxicos se eles não são de época. E é claro, é minha obrigação dizer, sempre que possível, buscar um alimento orgânico, sem agrotóxico. Essa é uma outra aula que daria para fazer assim, ó, só sobre alimentos orgânicos. Mas fica aqui essa dica, fica esse parêntese. Procure pequenos produtores na sua região, procure locais que vendem alimentos orgânicos. Os benefícios para a sua saúde são muitos. E eu vou resumir em uma coisa só. Você não está consumindo toxina, veneno, que é colocado na plantação. Então, mas não tem, não dá, então por isso eu não vou comer legume? Não. Não vamos usar isso como desculpa para comer menos legumes e verduras. Trabalhe com o que tem, faça o melhor que você pode, dentro das condições que tem no momento, certo? E verduras são as folhagens, escarola, couve, que também tem uma nomenclatura diferente de local para local, né? A própria escarola, ela é chamada de chicória no Rio de Janeiro, eu nunca entendi isso direito, porque em São Paulo a chicória é outra, mas enfim, muitas são chamadas de punks, que são as plantas não convencionais. Ou seja, a gente está acostumado a comer a couve, o alface, mas tem uma variedade de folhas que podemos comer também e só não conhecemos. Simplesmente não conhecemos, não é do nosso costume, então a gente acaba não consumindo. Convite para conhecer essas plantas alimentícias não convencionais, para provar plantas diferentes. A própria Ora Pronobis que eu coloquei aqui, ela é riquíssima em proteína e é uma punk. Se você for no sítio, no quintal, na praça, de repente ela está crescendo aí e você nem sabe. É alimento, é comida da mesma forma. Frutas, é claro, como não, com seus arco-íris de cores, frutas cítricas, frutas mais doces. Novamente, vamos observar a sazonalidade. Qual é a fruta de época? Por exemplo, agora a gente está na metade do outono, começam a aparecer as tangerinas, as mexericas, também tem nomes diferentes aí, conforme o local do Brasil que você é. O caqui, o morango. É claro que nós vamos atentar para a quantidade de agrotóxico, nós vamos atentar para alimentos de época, mas essa variedade, essas cores, só de olhar para essa foto, né, gente, de encher os olhos realmente. Imagina o bem que isso faz para o seu corpo, para o seu organismo, para as suas células. Eu falei em células agora há pouco e que cada uma tem uma membrana fosfolipídica. Vocês têm ideia de quantas células nós temos no nosso corpo? É na ordem de trilhões de células. Aqui, enquanto falamos, respiramos, sorrimos, todas essas células estão trabalhando incessantemente para que isso tudo aconteça. E aí você vai dar o que para essas células comerem? E os óleos? Óleos vegetais, muita atenção aos óleos vegetais, aí eu venho novamente trazer a qualidade dos óleos vegetais. Então nós temos azeite de oliva, temos óleo de linhaça, óleo de soja, de girassol, de gergelim. Como é que eu escolho o que é bom, o que não é? Primeiro, precisa de óleo, aquele garrafão de óleo de cozinha para usar na cozinha e acabar na cozinha em uma semana? Não.
Talvez você possa reduzir o consumo desses óleos na sua alimentação. Lembra que agora há pouco a gente falou das oleaginosas, que são gorduras, que são lipídios? Ali também é fonte de gordura boa. E aqui, nesses óleos, cabe um parêntese para eu falar do ômega 3. O ômega 3 e o ômega 6 são óleos que são lipídios poliinsaturados, que são essenciais para o nosso organismo. Ou seja, ômega 3, 6 e 9, o meu organismo não produz. Eu preciso consumir na alimentação. O ômega 3 é muito peculiar. Por quê? O ômega 3 e o ômega 6, eles entram na mesma cascata bioquímica do meu corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a mesma rede, a mesma cadeia de processamento para o meu corpo aproveitar esses benefícios desses óleos, certo? Mas o que acontece? Na nossa alimentação, de um modo geral, nós consumimos muito mais ômega 6 do que ômega 3. E o que acontece é que o ômega 6 é processado e o ômega 3, por mais que tenha um pouquinho, ele acaba que ele não consegue ser aproveitado. Então, existe uma relação ideal entre ômega 6 e ômega 3 para eu consumir no meu dia a dia, de forma que o ômega 3 seja bem aproveitado. Como é que eu sei disso? Então, a primeira coisa é diminuir as fontes de ômega 6. Todos os óleos, eles têm uma proporção de vários desses subtipos de tipos de lipídio, né? Então, todos vão ter um pouco de ômega 3, de ômega 6 e uma outra infinidade de óleos. Como é que eu sei essa proporção ideal e da onde vem o tal do ômega 3? Bom, no reino vegetal, o ômega 3 ele vai vir do óleo de linhaça e do óleo de chia. Também tem um pouco de ômega 3 nas nozes. Então, eu diminuo o ômega 6, que é o óleo de soja, de girassol, e aumento um pouco desse óleo de linhaça. Por exemplo, eu ponho nozes na minha alimentação. Vou falar mais um pouquinho disso aqui na frente. Ervas e especiarias. Não, elas não são um grupo alimentar, mas elas fazem parte dessa alimentação variada e colorida. Elas vão dar um sabor inigualável para as tuas preparações, cor, aromas, além de terem componentes fitoquímicos, antioxidantes, anti-inflamatórios que vão colaborar para o bom funcionamento do seu organismo, aliás, para o ótimo funcionamento do seu organismo. E aí isso pode entrar como tempero no alimento, pode entrar como erva para você fazer um chá. Então, chega lá na sua despensa e joga fora aqueles temperinhos prontos, aqueles saquinhos, aqueles pozinhos. Não precisamos disso. Lembra que nós falamos no começo sobre ler o rótulo? Pois é, dá uma olhada naquele rótulo. Será que você precisa daqueles ingredientes todos? Olha aí a variedade de cores e sabores que você pode obter com as ervas. E aí, de repente, você pode até se animar e ter um vasinho de planta na sua cozinha, mesmo que você more em apartamento. Já pensou? Você colher ali um orégano, um alecrim, um manjericão na hora para você colocar na sua comida? Ah, mas tudo bem, se você não tem disposição para isso, não se deixa bater. No supermercado tem uma variedade de ervas secas que você pode comprar e misturar e escolher as suas preferidas. Faz um sal de ervas, mistura sal com algumas dessas ervinhas e você vai ter sempre um sabor acentuado. Você consegue diminuir a quantidade de sal que você usa e aumentar o sabor, a variedade de sabores, aguçar o teu paladar. E aí o meu convite para você é, novamente, identificar a sua fome. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre sente-se à mesa, desenvolva a consciência alimentar, aprecie o seu alimento. Agora você está construindo um conhecimento sobre grupo alimentar, para o que eles servem, como combinar. Então aprecia isso.
Aprecia, mastiga, desperta o paladar, percebe os sabores, os aromas. E, ao mesmo tempo, entender a tua fome. Se a tua fome é física ou tua fome é emocional. É você se conectar com o seu corpo e deixar o seu corpo te dizer se você está saciado, se você vai comer mais um pouco. E tá tudo bem. Permita-se, acolha-se, né? Tenha uma compaixão consigo mesmo. Entre em harmonia com o seu ser. Respeite e honre o seu corpo. Vamos para a próxima aula?